Inconfidência Mineira foi uma conspiração política organizada por profissionais liberais, militares e membros da elite econômica social da capitânia de Minas Gerais no fim da década de 1780, época em que o Brasil ainda era colônia portuguesa. A importância para o Brasil foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil. Significou a luta do povo brasileiro pela liberdade sobre a opressão do governo português no período colonial. Bom dia, professor. Eu vou ler o que eu entendi da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi um movimento importante de separação de Portugal, em que algumas pessoas, como padres, empresários e fazendeiros, estavam insatisfeitos em pagar muito impostos para Portugal. O grupo foi traído e uma pessoa foi morta. Para servir de exemplo, o apelido dele era Tiradentes. Tiradentes, que na data de sua morte, 21 de abril, é sempre homenageado por ser considerado um herói. O que foi a Inconfidência Mineira e qual a sua importância? A Inconfidência Mineira foi um movimento de pessoas com ideias revolucionárias, com o único objetivo de libertar o nosso país dos portugueses, e o povo tinha como líder Tiradentes, que foi traído e entregue pelo Joaquim Silveira para ser morto pela coroa portuguesa. Por traição foi muito importante, pois significou a luta do povo brasileiro por liberdade contra a opressão do governo português. Meu nome é Maria Luísa Silva da Costa, sou aluna do 5º ano. A Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, foi uma tentativa de revolta abortada pelo governo em 1789, em pleno Círculo de Ouro, na então capitânia de Minas Gerais, no Brasil, contra, entre outros motivos, a execução da derrama e domínio português. Foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil. Significou a luta do povo brasileiro pela liberdade contra a pressão do governo português do período colonial. Aluno Lucas Borges Alves, ano 5º ano, turno tarde. A Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira foi uma tentativa de revoltas abortada pelo governo em 1789. O grupo era liderado por Alfredo Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por Tiradentes. A ideia do grupo era conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema de governo republicano em nosso país. Foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil. Significa a luta, opressão do governo português no período colonial. Aconteceu em 1789, em Vila Rica, Minas Gerais. O ciclo do ouro já estava terminando, as jazidas estavam quase vazias. A população cada vez mais pobre. Portugal insistia na cobrança de altos impostos e fazia de ramos cobrança forçada e de uma só vez de todos os impostos atrasados.
um grupo de classe média comandado por Tiradentes tentou a libertação. Os principais líderes, os inconfidentes, eram o advogado e minerador Inácio José de Alvarenga, o advogado e poeta Cláudio Manuel da Costa, o poeta Tomás Antônio Gonzaga, dentre outros. Trabalho quinto ano, tarde, professor Naldo, aluna Michele Vitória Ferreira Rocha. A Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira é conhecida como a revolta de caráter separatista que estava sendo organizada na capitânia das Minas Gerais no final do século 1701. Essa revolta foi organizada pela elite socioeconômica de Minas Gerais e acabou sendo descoberta pela coroa portuguesa antes de ser iniciada. Tiradentes foi um dos envolvidos nessa revolta por conta desse acontecimento, Tiradentes foi enforcado. A Inconfidência Mineira foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil. Significou a luta do povo brasileiro pela liberdade contra a opressão do governo, que foi organizada por profissionais liberais militares, membros da elite econômica, social e Tiradentes. Ocorreu em 1780 e tinha como objetivo proclamar uma república independente, criar uma universidade e abolir dívidas. Mas logo foi descoberta, ainda na fase de planejamento, com os conspiradores presos e condenados à morte, menos Tiradentes. A Inconfidência Mineira foi uma conspiração política organizada por profissionais liberais, militares e membros da elite econômico-social da capitânia de Minas Gerais. No fim da década de 1780, na época em que o Brasil ainda era colônia portuguesa e sua importância para o Brasil pela liberdade contra a opressão do governo português no período colonial. Inconfidência Mineira foi a Revolução Popular ocorrida em Minas Gerais, envolvendo a população que não aceitava mais as ordens da coroa portuguesa. Em destaque, falamos de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, chefiou a Revolução dos Mineiros em prol da independência do Brasil. A coroa portuguesa não admitiu tamanha traição. Seus integrantes foram perseguidos e todos foram presos. Somente Tiradentes foi condenado a morrer. E
teve partes do seu corpo espalhadas por toda a cidade. Forma usada pela coroa para mostrar que não aceitava traição. Tiradentes foi morto em 21 de abril de 1792. 10 anos depois, foi considerado herói.